Olá! No vídeo passado a gente comentou um pouco sobre polarização de materiais. A gente mostrou como se calcula a polarização, como ela pode ser usada para demonstrar um acúmulo de cargas devido à orientação de polos elétricos microscópicos. Certo? Mas isso aí acaba criando uma certa dificuldade quando você tem eletricidade, campos elétricos em materiais. Você tem um campo externo aplicado, ele induz polarização, então você tem o que a gente chama de tipos diferentes de cargas. Você tem cargas livres, que tipicamente são essas usadas para gerar esses campos elétricos externos. Então imagine, por exemplo, um capacitor. Eu vou tirar a carga de um lugar e jogar a carga no outro. Ele vai carregar, vai criar um dipolo, uma distribuição de cargas, né? Cria esse campo elétrico que eu vou colocar dentro desse espaço de elétrico, né? Ele vai ser polarizado, então você tem esse jogo aí que a gente chama de cargas livres, essas cargas que de fato se movem e você consegue medir em um amperímetro, tá? Que estão associadas a uma corrente elétrica, e essas cargas ligadas que estão associadas a uma polarização, tudo bem? Então seria interessante que nós tivéssemos uma ferramenta que pudesse olhar só, por exemplo, para as cargas livres, né? E essa ferramenta, ela de fato existe. Ela é o vetor D, o vetor de deslocamento elétrico. Então vamos aqui apresentá-lo para vocês. Esse nome de deslocamento, né, não pensem que ele é medido em metros, tá? Esse é um nome que vê um pouco mais por questões históricas, certo? Mas eu vou usar mesmo assim porque é basicamente o que todos os livros usam. Então esse vetor de deslocamento elétrico D, tá? Então ele vai servir para você conseguir fazer certos cálculos olhando só para as cargas livres, tá? Ele serve para facilitar a sua vida, para você ter que esquecer as cargas de indução, as cargas de polarização do meio, considerando apenas constantes desse meio aí. Então vamos olhar como é que isso acontece em detalhes. Então uma distribuição geral de cargas, que esse ρ total, eu posso imaginar como sendo uma soma de cargas de polarização, o ρP, mais cargas livres, que vai ser o ρL, certo? Eu estou usando a questão geral aí de volume, mas você pode fazer a mesma coisa para distribuições superficiais e lineares, né? Mas o volume acho que é o mais geral e você consegue calcular essas distribuições superficiais sem grandes problemas, tá bom? Então, pela lei de Gauss, né, se eu imaginar um fluxo ou um divergente do campo elétrico, ele seria a densidade total de cargas sobre ε0. Quando a gente falou de lei de Gauss, a gente não fez nenhuma distinção se a carga vinha de uma carga livre, de uma carga induzida, enfim, carga é carga e ela gera sempre campo elétrico. Então, o divergente de E é igual a ρ total sobre ε0. Mas esse ρ eu posso quebrar em duas partes, né? Uma parte de polarização e uma parte de cargas livres, né? E esse ρ de polarização nós já sabemos como escrever ele em termos do vetor polarização, que é menos esse divergente de P, né? Com as cargas livres. Olha, lá na esquerda eu tenho um divergente, aqui eu tenho outro. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses divergentes numa quantidade única, né? Porque o que eu quero fazer aqui é simplificar o meu problema. Então passo para a esquerda esse primeiro termo aqui. Então fica o E mais P sobre ε0 igual a ρL sobre ε0. Já que estou simplificando, vou passar esse ε0 para a esquerda também. E aí eu fico com essa expressão aqui logo acima de mim, né? Que o divergente desta quantidade aqui, ε0 vezes campo elétrico mais P, ela me dá apenas o ρ livre, né? Apenas a densidade volumétrica de carga que eu tenho no meu material. Então isso aí é a carga que eu puxo a carga de um lugar e coloco ali, certo? Então isso aí é uma coisa que eu consigo olhar e esquecer que existe uma polarização do material, tá bom? E esse vetorzinho aqui que eu deduzi, né, eu vou chamar de D. Então basicamente é isso aí. Eu arrumo essa cara para isolar a densidade volumétrica de cargas e o que sobra na esquerda eu vou chamar do vetor D.
né? E aí eu demonstrei que a gente tem que esse divergente do D é o ρ L. E na forma integral, a gente pode, sabendo que esse divergente dá o ρ livre, a gente pode escrever o que seria uma lei de Gauss, né, para esse D. Certo? Então, o fluxo dele está associado a apenas cargas livres. Tá? Então, quando eu tenho uma carga livre num material e tal, eu posso calcular o D e ele pode ser mais fácil do que o campo elétrico. Então, qual que é a coisa que você tem que aprender, né, que tem que guardar no coração ali? Que o campo elétrico, gente, aquele divergente de E lá em cima, ele depende tanto das cargas de polarização quanto das cargas livres. O D não. O D ele só depende de cargas livres. Então você pode usar ou um ou outro, a depender da situação. Mas saiba que você tem essas duas ferramentas, certo? Até aqui, o que eu fiz é absolutamente geral, né? Mas a gente consegue fazer coisas mais simples que podem servir em situações mais elementares, né? Que é o estudo dos dielétricos lineares. Tudo bem? Então, deixa eu passar aqui um pouco para cá. Isso. Então, o que é um dielétrico linear? Então, um dielétrico é, na linguagem popular, um isolante, certo? Então, um dielétrico linear deve ser um dielétrico no qual existe uma determinada relação linear entre algumas quantidades de interesse. Quais são elas? O vetor polarização P e o vetor campo elétrico E, certo? Então, para todo material onde há uma relação linear entre esses dois vetores, o vetor P e o vetor E, né, a gente chama esse material de dielétrico linear. Isso aí é basicamente algo bastante análogo ao que a gente viu lá de polarização de átomos. Tudo bem? É completamente análogo. A gente pode imaginar que existe uma polarização com um formato geral, né? Mas a gente pode pensar numa expansão de Taylor. Isso aí é algo que pode valer em uma certa região. Para campos elétricos moderados, pode valer essa relação linear entre essas duas quantidades. A constante de proporcionalidade eu vou chamar de ε0, para dar a unidade que relaciona essas grandezas. E esse Xi, né? E esse Xi a gente chama de susceptibilidade elétrica. Então é um número que a gente consegue, é um número puro, que ele serve para medir o quão fácil esse sistema consegue se polarizar. Susceptibilidade elétrica pequena, polarizar esse sistema é difícil. Uma susceptibilidade alta, ele é facilmente suscetível ao campo elétrico, né? E portanto consegue se polarizar de forma muito fácil. Tudo bem? Então, isso aí é uma definição que eu estou estabelecendo aí de elétricos lineares. Isso aí é a definição da susceptibilidade elétrica. Então, vamos escrever, né, o P dessa maneira e tentar simplificar um pouco as contas, né? Então, você vê que isso é bastante conveniente, essa definição. O D eu defini como sendo ε0E mais P. O P eu substituo para um material dielétrico linear como sendo ε0 Xe vezes o campo elétrico, né? Então o ε0 ele é feito para ser fatorado aí, né? Então não é à toa. O ε0 é fatorado e me sobra 1 mais Xe, né? Então um número puro, 1 mais o Xe, outro número puro. E essa relação aqui, esse ε0 vezes esse número, é o que a gente chama de permissividade do meio, né? Então às vezes no ensino médio os professores já jogam assim, ó, cada meio tem uma permissividade. A permissividade do vácuo é ε0 e a permissividade de outros meios é ε. Então essa permissividade sempre é maior que 1. Por quê? Porque é 1 mais o Xi, certo? E aí ele vem desse efeito de polarização. Então a gente está demonstrando aí o que existe por baixo, né, de forma mais profunda, as raízes desse ε, né? É a susceptibilidade, certo? E a gente pode também escrever esse εe, né, como sendo ε sobre ε0 menos 1, né, ou ε relativo, né, que é essa razão entre ε sobre ε0 menos 1. Né? Então, existem várias relações aí que você pode brincar um pouco com elas. Tá bom? E uma vez que eu provei então, que o D é o ε vezes E, a gente tem essa relaçãozinha aqui
e também é muito útil. Tá? Então, basicamente, ela é que é usada de maneira meio intuitiva pelos alunos aí de ensino médio quando vão calcular algum campo elétrico na matéria, certo? Então, essa aí é a relação entre vetor deslocamento, campo elétrico e vetor polarização em materiais lineares. Tá? Então, vamos trazer aqui um exemplo mais trivial possível. Tá? Então, uma carga pontiforme em um material com permissividade elétrica epsilon. Certo? Então, que é o exemplo que a gente tem aí quando você aprendeu campo elétrico de uma carga pontiforme, você aprendeu que você podia trocar o epsilon zero pelo epsilon. Então, vamos olhar aqui que tipo de distribuição de cargas de polarização deve existir para que você possa fazer isso, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que é carga livre e o que é carga induzida, certo? Então, eu tenho um material aqui, que é um material que ele está aqui envolvendo a carga, certo? Então, esse material ele tem um epsilon e eu vou colocar uma carga dentro dele. Então, imagine que ele possa ser um fluido, que a gente possa, de fato, colocar uma carga dentro dele, né, positiva. Essa carga positiva vai induzir dipolos elétricos microscópicos dessa maneira. Uma repelindo as cargas positivas e atraindo as cargas negativas. Vai orientar os dipolos e vai criar ao seu redor uma aglomeração de cargas negativas. Então, isso aí qualitativamente o que existe. Então, carga livre, essa carga pontiforme. E as cargas induzidas são cargas que podem ser concentradas pontualmente dentro delas ou até distribuídas ao longo do volume. A gente não sabe a priori que tipo de relação, que tipo de distribuição de cargas induzidas pode acontecer. Tá? Então, como é que a gente trata o cálculo de quantidades nesse tipo de situação? Então, se eu pensar em termos de carga livre, né, que é o que a gente tem dado, a carga pontiforme QL, né, a gente consegue aplicar essa lei de Gauss, né, integral. O problema é todo simétrico. Então, basicamente, isso aqui vira um D vezes 4πr ao quadrado, que é a área da esfera, da sua gaussiana. Passa essa área para a direita, né, 4πr ao quadrado, e você tem que esse vetor de deslocamento ele é 4π carga livre sobre r ao quadrado, esse versozinho aí radial. Tudo bem? Com esse D, a gente consegue calcular o campo elétrico total de maneira muito fácil. Basicamente utilizando essa expressãozinha aqui. Se você tem o D, você divide pelo epsilon e acha o campo elétrico. Tá? Então, o D ele serve para, dado o epsilon, você conseguir achar o campo elétrico total. Quem é a fonte desse campo elétrico? Carga livre e carga induzida. Então, o que a gente pode falar sobre a polarização desse meio? Então, vamos lá. A polarização desse meio é ε0, a susceptibilidade elétrica E. Né? A susceptibilidade elétrica eu posso escrever como sendo ε sobre ε0 menos 1. Esse epsilon aqui, ε0, pode multiplicar os termos em parênteses. Então, o P ele é epsilon menos ε0 vezes E. O E a gente já conhece. Então, deixa eu sair aqui. Essa aqui é a expressão da polarização do meio. Tá? Então, o nosso meio ele fica polarizado. A relação que existe de dipolo elétrico por volume, ela cai com R ao quadrado, porque tem que cair junto com o campo elétrico. Tudo bem? E os dipolos elétricos são orientados radialmente, de forma paralela ao campo elétrico. Certo? E aí, o que a gente pode afirmar sobre as cargas de polarização? Primeiro, não há cargas de polarização. Deixa eu sair aqui. Não há cargas de polarização distribuídas no volume. Por quê? Porque elas são calculadas, você se lembra bem, com um divergente. Né? O menos divergente de P
lá para cima, você deve ter nas suas notas. Aqui o menos divergente de P me dá a densidade volumétrica. Mas esse P ele cai com R ao quadrado de forma radial, ou seja, é basicamente a mesma variação de campo elétrico de uma carga pontiforme. Ou seja, se você calcular esse divergente de algo que cai com R ao quadrado, vai dar nulo. Então, vai aparecer uma derivada de uma constante que vai se anular, ou seja, não há densidade volumétrica de carga. Naturalmente, não tem por que haver uma área especial com uma densidade superficial de cargas. A única coisa que resta é haver uma distribuição de carga de polarização pontual, ou seja, as cargas elas se acumulam pontualmente na vizinhança da carga pontiforme livre. E aí, o que a gente precisa fazer agora é calcular essa carga de polarização. A gente pode usar diferentes estratégias. Por exemplo, eu posso calcular a lei de Gauss, certo? Essa integral, que é o fluxo do campo elétrico, é a carga interna sobre ε0. E eu posso calcular o campo elétrico, que é isso aqui. O campo elétrico, que é essa quantidade aqui, é escrita dessa forma, vezes a área, que é o 4πr ao quadrado, certo? Então, basicamente estou usando a simetria esférica para calcular essa integral de maneira bem simples. O 4πr ao quadrado cancela, sobra carga livre sobre ε, Aí esse ε0 debaixo da carga interna passa para a direita. Então a carga interna é a carga livre sobre a razão ε0 sobre ε, certo? Mas quem que é a carga interna? É a soma da carga livre com a carga de polarização. Então, do jeito que está aqui escrito, você tem a carga livre, ela é dada. Se a gente isolar a carga de polarização, basicamente é mandar essa carga livre para a esquerda subtraindo. Essa fraçãozinha aqui, ε0 sobre ε, ela é própria, ou seja, o número entre 0 e 1, ou seja, o número negativo. Posso jogar para fora esse sinal de menos, e nós temos aí uma relação entre a carga de polarização, que é pontual também, na vizinhança da carga pontiforme livre, que é dada pela carga livre, e essa fraçãozinha aqui da diferença dos épsilons, é ε menos ε0 sobre ε. Ou, de forma equivalente, você pode escrever em termos da susceptibilidade elétrica do material. Então, a carga de polarização vai ser menos que L sobre a susceptibilidade XE sobre 1 mais XE. E aí um exercício que você pode olhar é olhar o que acontece quando esse material ele é muito, muito suscetível. Ele se polariza muito fácil. Ou seja, quando essa susceptibilidade é muito grande. Quando esse XI ele é muito grande, percebam que essa fração aqui ela vai para próximo de 1. Ou seja, a carga de polarização é menos a carga livre, ou seja, há uma blindagem quase que completa da carga livre, quando o meio se polariza de forma muito fácil. À medida que a polarização é limitada, esse XE passa a ser um número moderado e você tem uma fração aí entre 0 e 1 da carga que é blindado pelo seu material dielétrico. Tá bom? Então, gente, isso aí foi o nosso segundo vídeo. O que a gente viu? Vetor de deslocamento elétrico, dielétricos lineares e uma aplicação simples de como a gente calcula vetor de deslocamento, campo elétrico, distribuição de carga de polarização em uma situação simples aí de uma carga pontiforme em um dielétrico linear. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.